Olá, amigos da TV Tribuna. Para você que nos acompanha através das redes sociais, nós estamos chegando direto de São José do Cedro para mais uma rodada de entrevistas do projeto da TV Tribuna e do Jornal Tribuna Diário, que se chama Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequências. Projeto este desenvolvido pela TV Tribuna e o Jornal Tribuna Diário desde o ano de 2008, que tem por objetivo fortalecer a democracia, também contribuir aí com a transparência de todo este processo eleitoral, bem como oportunizar os candidatos a exporem as suas ideias, os seus planos de governo, levando assim até o eleitor, até o munícipe cedrense, uma informação com precisão e qualidade. Dito isto, o projeto Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequências consiste em ouvir candidatos a prefeito e a vice. Estamos aqui hoje com o candidato a prefeito de São José do Cedro, Fernando Vil, e faremos um esclarecimento que o seu candidato a vice-prefeito, Enio Carossi, por motivos de compromissos já pré-agendados, não se pôde fazer presente na entrevista. Dito isto, Fernando, seja bem-vindo. Acho que começaremos aí espaço para a tua apresentação. Quem é o candidato Fernando Vil, candidato a prefeito de São José do Cedro, e também um pouquinho da tua trajetória na vida pública. Obrigado por essa oportunidade, Cláudio, a toda a TV Tribuna, por poder conversar com a nossa comunidade para falar um pouco mais sobre aquilo que a gente planejou e sobre a nossa vida. Eu sou Fernando Júlio Vil, tenho 36 anos, vou completar 37 no mês de novembro. Eu nasci aqui em São José do Cedro, cresci em São José do Cedro e escolhi São José do Cedro para viver pelo resto da minha vida. Eu amo a cidade onde eu vivo. Eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito Processual Civil, sou também pós-graduado em Administração Pública e tive uma boa experiência no serviço público como servidor efetivo no município de Princesa. Trabalhei lá por 4 anos e meio no setor fazendário. Depois eu tive a honra de ser convidado pelo prefeito Plínio para ser secretário da Fazenda, na administração dele, que iniciou no ano de 2013. Fui secretário da administração por 6 meses, fui secretário de saúde por quase 6 anos, tendo um período sido secretário de administração e Fazenda e também da Saúde por interinidade. Hoje sou vereador de São José do Cedro, tenho muita honra do mandato que exerço na Câmara de Vereadores, na representatividade das pessoas, e sou uma pessoa preparada e determinada para enfrentar os desafios daquilo que São José do Cedro tem para o nosso futuro. Feitas as apresentações aqui, Fernando, eu pergunto como que você deu as tratativas, as conversas para que se chegasse aos nomes teu e do Enio para a majoritária e quais os partidos que estão compondo esta coligação. É bem importante essa pergunta. Nós trabalhamos fortemente na Câmara de Vereadores em um processo de melhoria da visão que as pessoas têm pelo Poder Legislativo. Dito isso, nós trabalhamos muito pela questão da transparência e fizemos com que a população de São José do Cedro estivesse atenta todas as segundas-feiras nas sessões do Poder Legislativo, porque é lá que a gente define o futuro da nossa cidade. E tendo essa oportunidade, nós conseguimos envolver as pessoas, envolver os nossos partidos na construção de um projeto alternativo para a nossa cidade, com muito respeito a toda a história que aconteceu, a todos aqueles que já deram a sua contribuição. Nós entendemos que era o momento de renovar na questão de candidaturas e isso foi se construindo dentro do nosso partido. A definição aconteceu partindo de sondagens que a gente fez com a população, por pesquisas onde nomes foram apresentados de várias lideranças do partido. Se optou pelo nome do vereador Fernando para liderar uma candidatura majoritária por conta de todo esse envolvimento que nós tivemos dentro da presidência do partido, também o resultado do nosso trabalho na Câmara de Vereadores. Sentimos também a necessidade de fazer uma composição, porque isso é importante, é bom para o trabalho que se faz no futuro. E aí nós abrimos a possibilidade para conversar com todos os partidos. Chegamos a um entendimento de que o União Brasil tinha
uma boa opção a apresentar para a nossa comunidade, para a nossa chapa, e o meu colega de bancada, o vereador Enio Carossi, foi indicado como candidato a vice-prefeito. Partindo dessas definições, nós tivemos a convenção, que foi inclusive realizada de forma conjunta, e os nomes foram homologados. Nós não tivemos outros nomes em disputa. Nós tivemos consenso na definição de que esses eram os melhores nomes indicados pelos partidos para a disputa eleitoral. E agora nós estamos representando a coligação Nossa Cidade e Nosso Futuro, que é liderada pelo Progressistas, tendo União Brasil como candidato a vice, apoio do PSD, partido do prefeito João Rodrigues de Chapecó, tendo o PSDB e Cidadania que hoje tem uma federação estabelecida. Então nós somos este grupo de partidos que se reuniu para apresentar uma candidatura de mudança em São José do Cedro. Junto aos nomes de vocês na majoritária, também na convenção, se definiram a nominata de candidatos para concorrer à Câmara Municipal de Vereadores. Queria agora que o candidato falasse um pouquinho também sobre esta nominata que vem concorrendo junto com vocês aí no pleito do próximo dia 6 de outubro. Por ser vereador neste momento e entender que o Poder Legislativo tem um papel fundamental na questão da definição e da representatividade das pessoas, nós buscamos boas candidaturas para apresentar à população para a disputa da eleição proporcional. E os nossos partidos, tanto progressistas como União Brasil, estabeleceu 17 nomes para a disputa eleitoral. Nós temos 10 do Progressistas e 7 do União Brasil. Todos eles têm trânsito dentro da nossa comunidade, representam vários segmentos e estão preparados para representar as pessoas. Sabemos que nem todos vão conseguir ter êxito, porque nós só temos 9 vagas no Poder Legislativo, mas todos têm um bom preparo para a disputa, para pedido de voto, e estão fazendo isso com muito respeito, com muito diálogo, apresentando seus ideais para a Câmara. Os nomes são os mais variados e representam também novos momentos dentro dos partidos. E aqui eu destaco o professor Alisson Bavaresco, a Elisete Elesbão, o Júlio Rubim, que é um vereador que vai à reeleição, a Janaína Flá, que vem lá de Padre Réus, o professor Mauro Weber, o Luiz Reolon, conhecido como Neguinho, o Marujo, que é o Adelire de Lima, o Renan Cristani, que vem da questão da habitação, a Renessi Eberhardt e o Volney Dalo, estes do Progressistas. Do União Brasil, nós temos a composição do Alexandre Vogt, o Adelar Bertolo, que vem também lá de Padre Réus, a Chica Vargas, a Jacinta Bonenberger, a Jusceli Bosa, que é lá da região de São Vendelino, o Pedrinho Casarim, que é uma pessoa conhecida na agricultura de São José do Cedro, e o Henrique Scholl, que é uma pessoa que trabalha no ramo moveleiro e que também compõe esta nossa chapa de renovação. Muito bem, então, dando sequência aqui na nossa entrevista com o candidato a prefeito de São José do Cedro, Fernando Vil, falarmos um pouquinho agora sobre o plano de governo, né? Em caso de eleitos, Fernando, você, o Enio Carossi, quais os projetos e programas vocês pretendem implementar, colocar em prática em favor da comunidade e da infraestrutura do município de São José do Cedro, aí, nas mais diversas áreas? Eu entendo que todo tipo de investimento é necessário para qualquer administração. E nós temos um entendimento bastante pé no chão dos investimentos que São José do Cedro precisa para o futuro. Nós precisamos trabalhar a questão do desenvolvimento econômico, aliando o nosso potencial agrícola e também o setor que mais emprega, que são as nossas indústrias. São pequenas indústrias, né, mas que representam um bom segmento daquilo que está sendo empregado em São José do Cedro. Vejo que nós precisamos avançar, sim, na questão das melhorias de infraestrutura. Se hoje nós formos para o interior de São José do Cedro, a reclamação é a mesma. Nós precisamos repensar a questão das nossas estradas rurais, os acessos às propriedades e também os incentivos econômicos que são dados ao produtor rural. E aqui nós temos que falar o seguinte, nós temos que pensar no grande e no pequeno, porque todos têm a mesma oportunidade, precisam ter a mesma oportunidade pelo poder público. Vejo também que nós temos que dar continuidade àquilo que outras gestões fizeram na questão de pavimentação
pavimentação principalmente de vias rurais. Precisamos implementar novas oportunidades para atrair investidores na questão de novas indústrias e alavancar também a questão da mão de obra, que muitas vezes ela precisa de qualificação. Nós precisamos garantir dentro do eixo social que São José do Cedro continue com essa boa crescente na questão do ensino, pensando sempre em inclusão. Precisamos melhorar o atendimento que está sendo prestado pela Secretaria de Saúde, e aqui falo como alguém que foi secretário e que conhece bem o setor, sabendo das suas demandas, e aqui a gente fala desde o incentivo ao servidor público até o atendimento em média e alta complexidade. Nós temos que garantir aquilo também que as pessoas necessitam do poder público dentro do eixo social, que é a questão da proteção, da vulnerabilidade. Então, isso tudo nós precisamos repensar e está estabelecido dentro do nosso plano de governo, que nós demos o título: é para cuidar, é para fazer. Tendo isso tudo muito bem definido dentro das ações específicas e os investimentos que São José do Cedro precisa fazer. Mas na questão da infraestrutura, temos grandes desafios, temos muito trabalho a ser feito e vamos sempre respeitar o que foi feito e, a partir do momento que nós estivermos lá, fazer os investimentos que nós acreditamos que São José do Cedro merece e vai ter de uma nova administração. Candidato, falando ainda do plano de governo, um ponto importante a ser destacado também: como vocês, em caso de eleitos, pretendem fomentar uma geração de empregos, um aumento de renda para a população cedrense? Nós temos áreas de terra que foram adquiridas e que nós precisamos dar a sua finalidade, que é a implementação dessas novas áreas industriais. Nós temos que apoiar também o pequeno empreendedor e, através disso, nós vamos criar o programa Cedro Acredita, que é a disponibilização de recursos financeiros para a estruturação das micro e pequenas empresas e pequenos empreendedores. Nós também queremos fomentar as agroindústrias que estão em São José do Cedro. Nós temos várias atividades que podem ser desenvolvidas com o apoio do poder público em parceria com o EPAGRE para desenvolver o ganho lá do pequeno produtor. Então, tendo isso tudo, tendo essa visão, nós vamos conseguir trazer para São José do Cedro a real necessidade que pode alavancar a questão econômica e garantir sempre emprego e renda para a nossa gente. Também na área do esporte, do lazer, da cultura, projetos importantes. Queria que você destacasse para nós um pouquinho mais sobre esses tópicos também. Eu gosto de falar sobre cultura porque vejo que uma falha dentro da nossa história, dentro dos nossos 66 anos, é fazer um resgate da real história da nossa comunidade. Nós precisamos fomentar que este resgate seja feito, que sejam analisadas produções para que sejam fomentadas nisso, respeitando também toda a questão cultural da nossa cidade, né? E nós temos uma colonização de alemães e italianos e fora outras etnias que também vieram para a nossa comunidade. Além disso, eu vejo que nós temos desafios na questão do esporte, na questão de novos equipamentos públicos. Quando eu falo em equipamento público, são espaços de lazer. E aqui eu vejo que nós podemos aproveitar melhor o espaço que está disponibilizado, isso há muitos anos, que é o módulo esportivo. Nós temos o plano de criar um complexo esportivo de São José do Cedro e buscando parceria com recursos federais, que a gente sabe onde nós podemos bater na porta para buscar isso, fazer a reforma necessária lá no bairro Pro Morar daquele equipamento que está lá, que é um ginásio que não está mais comportando a sua necessidade, novas quadras, fomentar novas modalidades esportivas, dar apoio ao nosso Ipiranga, que tem dado tantas alegrias para o nosso povo há anos, não é somente de hoje, né? Então, a questão do esporte vai ter essa atenção também. Vejo que nas comunidades rurais nós também vamos ter que fazer investimentos em parcerias com as comunidades para que a prefeitura possa fazer esses investimentos. E ouvindo muito a comunidade dentro daquilo que for possível. Mas entendo que nós precisamos de novos espaços. Algumas situações foram resolvidas nos últimos anos, como melhorias em alguns existentes, mas nós precisamos aumentar porque a demanda está cada vez maior e nós precisamos desses espaços para fomentar a questão do esporte também na nossa cidade. Dando sequência, então, aqui na nossa entrevista, falarmos de um ponto importante também, candidato. Falarmos um pouquinho sobre educação.
Educação sempre me chamou a atenção pelo fato de ser filho, neto, sobrinho e irmão de professoras. Então eu sempre acompanhei a minha mãe com seus mais de 30 anos de vida pública dedicados à educação. Ela sempre externou os desafios que se tinha. E nós temos alguns compromissos importantes com a educação de São José do Cedro. Vejo com muita preocupação novos investimentos que nós temos que fazer na questão de organização de um sistema que atenda à inclusão. O que a gente tem verificado? De que hoje o professor e o aluno incluso, ele não está tendo o acesso, o atendimento que ele realmente precisa em sala de aula dentro dos parâmetros estabelecidos em lei. Então nós precisamos organizar isso dentro de uma nova estrutura que nós vamos criar dentro da Secretaria de Educação, que é o Departamento de Inclusão, que nós vamos fazer dentro dessa reforma que a gente pretende implementar. Nós temos que garantir a questão das vagas na educação infantil, isso é uma obrigação do poder público municipal, e aqui eu digo, entendendo a nossa realidade de vagas necessárias em creche e educação infantil. A questão do ensino fundamental, nós vamos ter que rever a questão da parceria que se tem com o Estado, dentro do que o Estado vai atender e aquilo que o município vai fazer também, mas aqui sempre para garantir principalmente o atendimento em ensino fundamental nas escolas de interior. Aqui falo do distrito de Mariflor e Padre Reus e da comunidade de São Vendelino. Vamos ter que ampliar as vagas de educação do ensino fundamental nas escolas da cidade. Hoje nós temos a nossa maior escola municipal que não tem mais espaço para abrigar novas turmas, então nós vamos ter que trabalhar essa reorganização. E também quero tocar em um ponto que, quem sabe, está esquecido, mas gostaria muito de, em parceria com o Estado, nós ofertarmos novas turmas de ensino médio. Por que isso? Para a gente conseguir focar naquele aluno que está lá no interior e tem que se deslocar para a cidade para concluir a sua educação básica, né, que a gente fala. Então, nisso tudo, eu acredito que a gente vai ter bastante trabalho. Queremos valorizar o professor. Eu tenho um compromisso com a categoria em repor aquilo que não foi pago na questão do piso salarial nos últimos anos nesta administração. Nós vamos repor aquilo que se perdeu. Nós vamos trabalhar muito na profissionalização através de um ensino voltado à questão do empreendedorismo, da educação fiscal e de toda uma questão também lógica necessária para a questão da robótica, preparo com novos laboratórios de ciência. Temos que resgatar, por exemplo, o CEMEG hoje não tem mais laboratório de informática, isso praticamente é o básico, nós temos que estruturar novamente isso, mas eu vejo que são vários desafios dentro da educação, lembrando que a educação é o que molda o ser humano para o futuro e toda a gestão pública precisa e deve ter um bom olhar nesse setor. Candidato, como vimos aqui então, durante essa breve explanação, são vários projetos, vários programas que uma futura administração em Casa da Vitória pretende colocar em prática, e para isso vai requerer um aporte grande de recursos. Aí vem a minha pergunta então para o candidato: como que se dará a busca desses recursos em caso de eleitos num primeiro momento, junto ao governo estadual e também ao governo federal? Dentro de saúde e educação, nós temos percentuais mínimos a serem investidos, né? Saúde, 15% e educação, 25%. Sabemos que o município de São José do Cedro, historicamente, cumpre com essas determinações legais e constitucionais. Os investimentos para a questão de infraestrutura precisam ser buscados fora, e aqui eu digo, o parceiro vai ter que ser o governo do estado e o governo federal, muito mais o governo federal dentro dessas duas áreas. E nós vamos ter que estabelecer um bom diálogo, e para isso nós não podemos ter radicalismo na questão da relação política. Então nós temos que ter um bom diálogo com parlamentares. Eu costumo dizer que nós não temos medo nenhum de conversar com deputados e senadores que não são do nosso partido ou de partidos da nossa coligação. Nós queremos conversar com todos, porque todos têm representatividade, todos fizeram uma parcela de votos em São José do Cedro e têm compromisso com a nossa gente. Então, todo tipo de investimento que for feito, nós não vamos olhar qual é a sigla e vamos estabelecer parcerias. E aqui eu quero dizer que vamos ter uma participação grande no envolvimento também do Poder Legislativo, porque o vereador também representa diferentes partidos políticos, e para isso nós vamos
estabelecer um bom relacionamento. Assim já acontece hoje e assim precisa continuar sendo feito. Lembrando, sempre afastando a questão do radicalismo, porque radicalismo não constrói pontes e a gente precisa sempre estabelecer caminhos para buscar as soluções com bastante diálogo e respeito entre as lideranças políticas. Muito bem, dando sequência aqui na nossa entrevista com o candidato Fernando Vil, eu reforço o esclarecimento da ausência do candidato a vice-prefeito Enio Carossi por uma agenda tinha compromissos agendados, mas a minha próxima pergunta, candidato, é qual será o papel do seu vice-prefeito na administração? O Enio Carossi, além de ser uma liderança política hoje, vereador do município, é um empresário, tem uma empresa familiar, é uma pessoa que está caminhando bem dentro dos seus negócios, mas ele, assim como quem se dedica a ser prefeito, ele entendeu também que muitas vezes vai ter que abrir mão de algumas questões pessoais para se dedicar às pessoas. E ele está disposto, esse é um compromisso que ele tem conosco, de estar presente em todas as decisões que nós tivermos que tomar, ele estará presente junto, trabalhando neste momento que nós vamos viver dentro dos próximos 4 anos. Ele está disposto, inclusive, para assumir um cargo, se for necessário, dentro de uma área específica, estará disposto para exercer um papel de vice-prefeito presente e certamente vai contribuir muito dentro daquilo que ele representa hoje na sua vida particular, na sua vida política e de relacionamento que ele tem com várias lideranças, em que a gente possa construir um bom governo. Então, eu estou muito feliz com a escolha que tenho do nosso vice, porque é uma pessoa de bom relacionamento conosco, é uma pessoa que sabe respeitar todos os posicionamentos e os compromissos que a gente está assumindo com a comunidade e está firmando junto. Então nós não temos nenhum tipo de vaidade entre um para o outro, mas nós queremos construir um governo a 4 mãos, levando isso com uma boa equipe e certamente vamos fazer boas entregas a partir dessa boa coligação que nós formamos e essa boa dupla, e que eu tenho muito orgulho de ter um amigo, ter um parceiro como candidato a vice nessa jornada. Aproveitando o gancho aqui do candidato, o candidato Fernando já falava em equipe, e aí vem o meu próximo questionamento: como que se dará a montagem de uma possível equipe de governo? É importante dizer para as pessoas que, neste momento de candidatura, muitos têm falado sobre como vão formar equipe. E eu também quero dizer que nós temos um compromisso em formar uma boa equipe. Muitas visitas que eu tenho feito, e já andei bastante no nosso município, tem uma reclamação das pessoas que ocupam os cargos de primeiro escalão. E o primeiro escalão é a pessoa que representa o prefeito e o vice nas diversas áreas que está respondendo. E para isso nós precisamos de qualificação. A pessoa precisa ter uma boa qualificação, precisa ter uma boa reputação para que ela tenha o devido respeito do servidor público no desempenho das funções, tem que ter uma habilidade de diálogo e uma certa qualificação técnica, que eu digo, para os diversos desafios que nós temos dentro do poder público. Costumo dizer que administrar a máquina pública não é igual a uma empresa privada. Você precisa ter bom relacionamento, precisa gostar de gente, precisa se relacionar bem com as pessoas e ter o conhecimento necessário dentro daquilo que vai trabalhar naquela devida área. Então nós temos um compromisso de formar uma boa equipe, vamos ouvir as lideranças que estão nos apoiando, sim, mas temos o compromisso de que serão pessoas comprometidas com a nossa cidade, com as pessoas e com o bom trabalho. E costumo dizer, se não servir para a função, será afastado. Não dá para a gente persistir no erro. É isso que as pessoas esperam da nova administração. Vejo que muito disso não se teve nos últimos anos, mas este compromisso nós estamos assumindo com as pessoas para que tenham segurança de votar no número 11 no próximo dia 6 de outubro. Bom, é de conhecimento de todos que para se realizar uma boa administração se depende muito da boa conversação com a Câmara de Vereadores, né? Candidato, vocês que hoje estão vereadores, né? Eu queria saber de você como que vai ser, em caso de uma possível eleição, esse relacionamento do Executivo com o Legislativo. Eu costumo falar
para as pessoas que sempre nos indagam esta pergunta, que eu farei todos os esforços para ter o melhor relacionamento possível com cada vereador, independente do partido que ocupa, que faz parte, que está registrado. Se você hoje visualizar o relacionamento que nós temos entre bancadas na Câmara atual, nós somos parceiros. Nós não votamos contra nenhum projeto de lei que foi importante para São José do Cedro. Nós demos o apoio necessário, mas nós fizemos ajustes. Nós intensificamos o nosso trabalho de fiscalização, porque este é o dever de todo vereador, independente de se ele é de situação ou oposição. E esse conhecimento, esse bom relacionamento que nós tivemos entre as bancadas, eu acho que precisa se estabelecer entre os poderes, a partir de agora, respeitando as atribuições que cada um tem. Eu farei todo o esforço para chamar todos os vereadores para conversar. Todos eles darão as suas sugestões daquilo que precisa ser feito e vamos considerar também aquilo que eles vão sugerir dentro do orçamento impositivo para a realização dos investimentos. Foi isso que eu lutei para que acontecesse nessa legislatura e, sem sombra de dúvidas, partindo disso, que ainda nós avançamos muito na questão dos poderes, eu acho que nós vamos construir um município melhor. E eu estou muito disposto a isso. Quem trabalha comigo na Câmara de Vereadores sabe como é que nós nos relacionamos e o respeito que eu tenho por cada colega parlamentar, e terei o mesmo respeito, o mesmo relacionamento. Vou fazer todo o esforço possível para que a gente tenha do Poder Legislativo o apoio necessário para os bons projetos que São José do Cedro precisa. Falando ainda em bom relacionamento com a administração, e esse eu acho o mais importante, candidato, como se dará a participação da população num possível governo, como que será dado o atendimento ao munícipe cedrense? Eu tenho dito o seguinte, que vamos formar uma equipe que seja capaz de lidar com todas as situações burocráticas e que permita o prefeito e o vice-prefeito estar presente na comunidade. Nós vamos sempre estar dispostos a ouvir as pessoas. Eu escuto muita reclamação de que muitas vezes se procura prefeito, vice ou um secretário e não se tem a resposta, e eu acho que o cidadão merece, no mínimo, a atenção de uma resposta daquilo que pode ou não pode ser feito. E chegou um momento na política que nós temos que, não podemos iludir ninguém, a gente precisa falar com a verdade, a gente precisa sempre buscar orientar as pessoas dentro daquilo que o poder público pode fazer. E neste momento eu quero dizer o seguinte, serei um prefeito presente, que vai estar sempre em diálogo com a comunidade, com os diferentes setores, e aqui falo que nós precisamos nos relacionar melhor. Aqui eu penso que isso no futuro, com entidades que têm importância com a nossa cidade. Vamos estabelecer critérios para atendimento e fomento nas diversas áreas, e para isso vai sempre necessitar que o prefeito esteja aberto ao diálogo. É isso que nós vamos fazer, com independente de quem for a pessoa que está procurando. Assim eu tenho adotado dentro do meu mandato. Eu não olho questão partidária, religiosa ou de time de futebol. Eu atendo todas as pessoas que me procuram e não mudarei a minha forma de atuar como prefeito de São José do Cedro. Muito bem, dando sequência aqui no projeto Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequências. A TV Tribuna, o jornal Tribuna Diário, está entrevistando os candidatos a prefeito de São José do Cedro, falando aqui, como já amplamente divulgado, com Fernando Vil. Como o candidato vê a participação da imprensa junto ao poder público? Eu costumo dizer que sem a imprensa o poder público não consegue levar a informação para a nossa comunidade. E eu respeito muito a imprensa livre e que ela esteja sempre disposta a ouvir todos os lados que estão debatendo determinado assunto. Serei um prefeito de bom relacionamento com a imprensa. Eu acho que nós não podemos negar as oportunidades que a gente tem. Vou saber respeitar o recurso público que é investido também dentro daquilo que é necessário para levar uma boa informação, e tenho certeza de que uma parceria que seja feita com a imprensa livre, com a imprensa disposta a levar boas notícias para a nossa comunidade, a gente constrói um ambiente melhor para viver. E certamente, como vocês estão dando esta oportunidade para nós,
como prefeito e vice-prefeito, nós estaremos sempre dispostos a atendê-los com muita responsabilidade e todo veículo de comunicação que nos procurar para levar as informações e a gente conseguir sempre estabelecer um bom canal de comunicação com a nossa gente de São José do Cedro. Muito bem, se encaminhando aqui para o desfecho desta nossa entrevista, candidato Fernando, neste momento, quais agradecimentos gostaria de fazer? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que a TV Tribuna está nos dando de falar com a nossa população neste momento importante de decisão pelo futuro de São José do Cedro. Nós não queremos criticar aquilo que está sendo feito ou que se deixou de fazer, nós queremos olhar para frente. Eu costumo dizer que o para-brisa ele é muito maior que o retrovisor. Então é nesse sentido que nós precisamos focar. Quero agradecer ao Sérgio, que é o responsável por essa organização da entrevista, a você, Cláudio, e ao Kelvin, que está aí nos bastidores fazendo a gravação, e também dizer que sempre estarei disposto a atendê-los quando for necessário. Mas em especial eu quero agradecer a você, cedrense, que está nos recebendo em suas casas, no seu trabalho, está atendendo os nossos chamados, que está dando um voto de confiança, uma manifestação de que São José do Cedro precisa e merece um novo futuro, um novo amanhã. A nossa família tem sido fundamental nesse processo de trabalho, de pedido de voto. Eu gosto de fazer campanha colocando o tênisinho e indo para o trecho de casa em casa pedir o voto, indo para cada comunidade no interior. E não tenho medo disso, não tenho receio, porque posso chegar em cada lugar para pedir o voto. E é isso que é importante dentro da democracia, oportunizar que todos tenham o mesmo espaço para expor as suas ideias. E sem sombra de dúvidas, posso dizer a vocês que apesar de uma idade não ser tanta idade quanto os meus adversários, me preparei para este momento que estou vivendo. E como filho de São José do Cedro, quero uma oportunidade para me dedicar ainda mais à cidade que eu tanto amo e à cidade que eu escolhi para viver. Peço uma oportunidade e um voto no número 11, voto no Fernando e no Enio e em todos os nossos candidatos da nossa coligação, nossa cidade, nosso futuro. Até no lema da coligação se pensa muito no futuro de São José do Cedro. Estamos preparados, com bastante pé no chão e com bastante garra e energia para atacar todos os desafios que São José do Cedro tem, e sem sombra de dúvidas, nós vamos entregar a São José do Cedro uma nova esperança para crescer, para se desenvolver e que cada pessoa viva com mais qualidade de vida nessa cidade, aqui no extremo oeste de Santa Catarina, mas que tem uma participação muito importante dentro desse estado que é referência para o nosso Brasil. O candidato Fernando já praticamente respondeu o que seria aqui a minha próxima questão, de o porquê a população cedrense deve votar nesta chapa no próximo dia 6 de outubro, como já respondeu um pouco, mas se tiver algo mais que queira acrescentar, candidato. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de vocês. Eu acho que esse fato de nos possibilitar conversar com as pessoas é o que vai fazer a gente conseguir atingir aqueles que estão em dúvida. São José do Cedro merece uma nova administração. Uma administração de mudança, mas com respeito a tudo aquilo que já foi feito. Não adianta a gente prometer aquilo que a gente sabe que não vai cumprir. Mas eu tenho certeza que novas pessoas à frente do nosso município, novas ideias dentro daquilo que precisa ser desenvolvido, eu acredito que a gente vai construir uma nova história de um bom desenvolvimento e que São José do Cedro seja um lugar onde todas as pessoas tenham o devido respeito e a felicidade de viver. Então, agradeço mais uma vez a vocês por essa oportunidade e tenho certeza que a população, de forma consciente, saberá fazer a escolha certa. E aqui eu digo, a escolha certa é acreditar na verdadeira mudança, votando no número 11. Muito bem, então, como fazemos sempre aí,
ao final das nossas entrevistas. A TV Tribuna, o Jornal Tribuna Diário, o candidato agradece a participação de vocês no projeto Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequências. Desejamos aí boa sorte na caminhada, né? Este, como eu já disse, é um projeto da TV Tribuna, do Jornal Tribuna Diário, que vem sendo desenvolvido desde 2008, aí, que tem como objetivo principal fortalecer a democracia aí e colaborar para a transparência de todo este processo eleitoral. Direto de São José do Cedro, é a TV Tribuna, Jornal Tribuna Diário, na cobertura das eleições municipais 2024.